Estamos iniciando mais um programa diagnóstico e hoje nós temos como nosso convidado o Dr. Ramates Castro. O Dr. Ramates, ele é urologista e hoje nós vamos aproveitar a presença aqui conosco do Dr. Ramates e falarmos sobre as aplicações da urologia, como o médico chega ao grau de urologista, enfim, as nuances relativas a esta especialidade tão preciosa, tão importante dentro da medicina. Dr. Ramates, é um prazer grande tê-lo aqui conosco. Doutor, afinal, qual a importância da urologia dentro da sociedade moderna, mas em especial, como o médico chega ao grau, à patente de urologista? Por quais caminhos ele deve passar até chegar à posição de um urologista, doutor? Doutor Ais, primeiramente, a alegria minha estar aqui com vocês, como no programa aqui. Então é o seguinte, a urologia é uma especialidade médica que você tem que cursar o curso de medicina, claro, né? 6 anos de curso de medicina. Você tem que cursar 2 anos de uma residência médica de cirurgia geral, ou seja, você tem que cursar a cirurgia geral e formar em cirurgia geral. Formar, no caso, não é bem a formatura, mas tem que concluir a cirurgia geral. Para após isso, você tenta a prova para cursar a residência de urologia. E é um funil bem estreito. Então, atualmente são em torno de 16 vagas em Minas Gerais inteira para cursar a urologia, em todo o estado de Minas, incluindo Belo Horizonte e o interior. E aí você faz mais 3 anos de residência médica em urologia. Então são 11 anos total, 6 de faculdade, 2 de cirurgia geral e 3 de urologia. E lembrando que esses 5 anos entre cirurgia geral e urologia é dedicação exclusiva ao horário integral, fica por conta completamente, não é um curso de fim de semana, você fica meio que morando no hospital mesmo, né? Por isso daí que chama o nome residência, né? O nome é apropriado. É verdade. Na verdade, doutor Ramates, e é preciso deixar muito claro para o nosso telespectador que há situações, há algumas especializações nas quais o indivíduo, quer dizer, o estudante, ele sai direto do curso de medicina e ingressa na residência médica. Por exemplo, eu fiz medicina nuclear, eu fiz 6 anos de medicina e passei diretamente para a medicina nuclear. Ao passo que no seu caso não. Você, antes de mais nada, é um cirurgião geral. Sim. Depois da cirurgia geral é que você então faz a especialização de urologia, que é uma cirurgia geral, no meu modo de entender, voltada então para o público, no mais das vezes masculino, mas principalmente voltada para a região das vias urinárias, não é isso? Exatamente, exatamente. A cirurgia geral, a urologia é uma especialidade clínico-cirúrgica que a gente chama, mas a formação básica tem que ser cirúrgica. Como é uma área que tem muita cirurgia do trato urinário, você tem que ter uma formação básica, que a gente chama em cirurgia geral. É o que a gente chama de pré-requisito. O senhor falou da sua especialidade, não tem pré-requisito, ou seja, ela vai direto. A minha especialidade com pré-requisito. Você tem que fazer uma residência antes para se preparar como cirurgião geral para depois subespecializar em cirurgia das vias urinárias. Essa que é a questão mesmo. Então, por exemplo, o cirurgião geral faz uma cirurgia de hérnia, um exemplo. Você estaria habilitado também a fazer uma cirurgia de hérnia? Sim. Estaria também. Na prática a gente não faz muito porque a cirurgia da via urinária ocupa nosso tempo todo, né? Então a gente acaba distanciando um pouco da cirurgia geral por uma questão de dia a dia mesmo, né? De consultório, dos pacientes que acabam procurando muito para tratamentos da via urinária e a gente acaba preenchendo o tempo com isso e especializando mais nisso, né? Propriamente nas vias urinárias. Sim. Agora, ainda neste tópico, vias urinárias, as patologias, ou seja, as doenças, as enfermidades que requerem a participação, a intervenção do urologista, no mais das vezes, quais seriam hoje, doutor? Certo. É importante frisar uma coisa que eu gosto de falar, tem muita gente que acha, isso é comum, acha que o urologista é médico de pênis, só trata da sexualidade masculina. Na verdade, isso é uma parte, sim, da especialidade, mas é a menor parte, inclusive. Não é nem o principal motivo de procura no consultório, né? Então, na verdade, o urologista cuida de toda a via urinária, do rim, incluindo a bexiga, e aí também tem essa parte genital masculina, né? Mas a via urinária de homem e de mulher, né? Claro, via urinária todo ser humano tem. Sim. Então, as doenças de tratamento cirúrgico mais comuns na urologia são cálculo na via urinária, questão de rim, cálculo renal, tá? É muito comum cirurgia de cálculo renal, agora mesmo a gente estava lá no centro cirúrgico realizando uma, né? Então, cirurgia de cálculo renal muito comum.
cirurgias para câncer de próstata. Cálculo renal e câncer de próstata são as duas cirurgias urológicas mais comuns, tá? Das cirurgias maiores. E aí vem cirurgias menores, tem vasectomia, que é muito comum, cirurgia de fimose, né? Postectomia, cirurgia de fimose, muito comum também. São as 4 mais comuns, né? E aí tem outras questões, os cânceres da via urinária de uma maneira geral, câncer de rim, câncer de bexiga, né? Câncer de pênis até, de testículo, tanto no caso rim e bexiga pode ser homem ou mulher, claro, e outras cirurgias como incontinência urinária na mulher, a mulher que está com xixi solto, urina solta, muitas vezes o tratamento é cirúrgico, a gente tem que colocar a telinha de sling, que a gente chama, para melhorar a continência, isso também é do tratamento de urologista. Agora, doutor, a linha divisória, e essa é uma pergunta bastante interessante, porque muitas vezes, até eu como médico, costumo confundir as coisas. Olha só a relevância dessa pergunta que eu vou lhe fazer. O nefrologista, ele cuida dos rins. O urologista, de alguma maneira, também o faz. Sim. Agora, qual é o papel de cada um dos quais nessa questão? Quer dizer, onde entra o nefrologista, médico especialista na área renal, e onde entra o urologista, médico especialista na área das vias urinárias, também na área renal. Sim. Como definir essa questão de um para o outro, doutor? Tem pergunta extremamente pertinente, porque essa confusão ela é diária. Isso acontece muitas vezes, o pacientinho procura o urologista e procura o nefro, e vice-versa. E às vezes, igual você falou, colegas médicos mesmo encaminham para a especialidade, não vou dizer errado, mas que não seria o mais adequado para aquele atendimento. E o paciente acaba tendo que ir em 2 em vez de ir no certo. Vamos lá. O nefrologista é o médico que cuida do funcionamento dos rins, da filtração renal, do filtro do rim, tá? O que faz filtrar o sangue. Tá? Então, é basicamente que esse paciente com que o rim está filtrando mal, com que precisa de hemodiálise, isso é totalmente com o nefrologista. E doenças clínicas renais, né? Algumas síndromes renais que vai fazendo o rim parar de funcionar. Então, doenças que atrapalham a filtração do rim. Ponto. Então, o nefrologista ele é um clínico, tanto que o urologista faz cirurgia antes de fazer urologia e o nefrologista faz clínica. Então, ele é um clínico do rim. Ele não opera. Ele não opera. O nefrologista é médico clínico. Aí uma diferença básica. A diferença básica do pré-requisito, inclusive. O pré-requisito do nefrologista são 2 anos de clínica geral. Ele é um clínico, ele vai medicar, ele vai hemodializar o sangue, filtrar o sangue se precisar. O urologista, ele trata clinicamente algumas coisas, mas mais opera. Então, quando que é o urologista? Qualquer nódulo renal visto, às vezes acha numa ultrassonografia ou na tomografia um nódulo renal, qualquer cálculo renal, a pedra nos rins é do tratamento do urologista, não é nefrologista. Os cânceres renais, né? No caso os nódulos que têm suspeita de câncer, então isso é do tratamento do urologista. Cistos renais, qualquer coisa que dá uma lesão visível, o que a gente fala é isso. O que você vê no exame de imagem é do urologista, o que você não vê, você vê só no exame de sangue a alteração, é do nefro. A grosso modo é isso. Muito interessante. Não sei se eu consegui ser claro. Não, sim. Agora existe uma situação que pode se sobrepor. Por exemplo, infecção urinária. Existe a infecção urinária baixa, que acontece mais na bexiga, e a infecção urinária dita alta, que acontece mais no rim, que nós chamamos de pielonefrite. Nessas situações, talvez houvesse uma sobreposição de papel. Sim, em algumas situações sim. Por exemplo, outra situação pode haver uma sobreposição, o paciente tem sangue na urina visto no exame de urina, é hematúria que a gente chama. É uma área de sobreposição, a hematúria ela pode ter origem da filtração renal, e aí seria mais do nefrologista, mas pode ter origem de um cálculo renal, de um tumor, de uma outra situação que seria mais do urologista. Então, o paciente com hematura é uma área de interseção. Talvez ele vai cair para mim, eu vou avaliar e mandar para o nefrologista e vice-versa. Então, é uma área de interseção. Agora, se você tem uma hematura com um cálculo renal já diagnosticado, o mais correto seria ir direto para o urologista, que ele vai avaliar se aquele cálculo é de tratamento cirúrgico, se é de tratamento clínico, o que é para fazer. Há que haver uma harmonia, quer dizer, conversa, quer dizer, uma boa interação entre o urologista e o nefrologista, até porque, de alguma maneira, são especialidades afins. Sim. Embora o senhor bem colocou que um milita mais na área clínica, não opera, ele trabalha mais com a questão da filtração, da diálise, da hemodiálise, do funcionamento renal propriamente dito, o outro já tem uma mão mais voltada para cirurgia mesmo, Sim. não é isso? Mas os dois têm que conversar a mesma língua, até porque há doenças que se sobrepõem, enfim, tem que haver essa harmonia, né, doutor? Sim, e são áreas, como você disse, áreas afins.
áreas que se complementam e a gente precisa um do outro. Tem casos que eu preciso que o nefrologista me ajude, acompanhe junto e eles também precisam e vice-versa, né? Então é uma área afim e complementar, assim como acho que a medicina inteira a gente está sempre interposto, né? A gente sempre precisa de avaliação um do outro e tudo, mas as áreas afins ainda mais, né? É verdade. Muito bem, nós temos conversado com o Dr. Ramatis Castro, ele é urologista e temos falado sobre o papel da urologia no geral dentro da sociedade moderna. Faremos agora um rápido intervalo e já retornaremos ainda conversando com o Dr. Ramatis. Portanto, continue conosco. Estamos de volta com o nosso programa diagnóstico, hoje tendo a grata satisfação de receber o Dr. Ramatis Castro. Ele é urologista, professor da nossa Universidade Federal de Medicina e hoje nós temos falado sobre o papel do urologista em termos gerais, quer dizer, a inserção do urologista dentro da sociedade moderna. Doutor, no bloco passado nós falamos sobre a urologia no geral, mas eu gostaria de saber do senhor acerca das doenças mais prevalentes no seu consultório. Em outras palavras, o paciente, quando lhe procura, seja ele homem ou mulher, ele o faz mediante qual queixa principal? Qual doença costuma levar o paciente a lhe procurar, doutor? Vamos lá. Eu falei no outro bloco das áreas das doenças cirúrgicas, né? Que são mais comuns na urologia. Só que também existem as doenças de tratamento clínico que o paciente procura no consultório para avaliar, independente se ele é cirúrgico ou não. Quais são elas? Uma grande área da urologia é a parte da sexualidade masculina, que a gente chama de andrologia. Andro, homem. Logia, estudo. Então, estudo das questões do homem, tá? Que seria o quê? A disfunção sexual, o pessoal chama vulgarmente de impotência, né? O nome correto seria disfunção sexual ou disfunção erétil. Que é a dificuldade para ter relação sexual. Hoje a gente tem tratamento muito adequado para isso. E uma coisa, isso que eu percebo é o seguinte, o homem, ele às vezes demora anos para procurar um tratamento para a sua disfunção sexual. Tá? Às vezes a ejaculação precoce é muito comum também, às vezes ele tem uma ereção adequada, mas ejacula muito rápido e aí leva a uma insatisfação da vida do casal, da vida sexual. Então, e muitas vezes por preconceito ou por vergonha, deixam de procurar um tratamento que hoje a gente tem muita eficácia com os tratamentos para isso. Então isso é uma coisa que está começando a ter muita procura, cada dia mais, e já deveria ter muito mais, porque a cada um que procura tem 10 não tratados que poderia estar se beneficiando do tratamento. Aliás, o homem, pela própria natureza dele, o homem do sexo masculino, eu digo, ele já é mais constrangido em procurar um médico no geral. Aí quando nós focamos nas partes íntimas, aí mesmo que ele fica constrangido, né, doutor? Mas precisamos acabar com esse tabu, até porque existem tratamentos eficazes, conforme o senhor ressaltou, disponíveis hoje, que muitas vezes o paciente padece de uma enfermidade de fácil resolução por constrangimento. Exatamente, e eu vejo isso todo dia no consultório. Às vezes o paciente me procurou, tem 5 anos, tem 1 ano que ele está sofrendo com isso, às vezes o casamento quase terminando, e só procura agora, às vezes o problema dele é um problema de fácil solução, com medicamento às vezes de custo até baixo, né? E com baixo índice de efeito colateral. Então vamos lá, tanto essa parte sexual, muito frequente, no caso masculina, né? E nós temos também para exame de rotina de avaliação de próstata, que continua sendo indicado, apesar de umas recentes controvérsias, mas já saiu novas indicações de manter a avaliação de rotina de próstata, né? De fazer o exame PSA, o exame do toque, né? Uma vez por ano. E aí muitas vezes o paciente... Esse é um fato que nós devemos assim, realçar uma vez mais para o nosso telespectador, e isso é pano para muita manga e de muita controvérsia. Pois bem, doutor, no seu entender, qual a idade de se começar o toque retal e a mensuração seriada anual, talvez, do PSA, que é esse antígeno prostático específico no homem, a fim de se prevenir o aparecimento ou de se flagrar precocemente o surgimento do câncer de próstata, doutor? Hoje eu não vou falar o que eu acho, eu vou falar o que é o protocolo da Sociedade Brasileira de Urologia, que assim eu acho que eu fico mais bem embasado. O protocolo nosso hoje é o quê? Quem tem caso em familiar de primeiro grau, seja pai, irmão com câncer de próstata, ou é da raça negra, começar aos 45 anos. Por que raça negra? Porque o câncer de próstata ele é mais comum e um pouco mais precoce na raça negra. Então, 45 anos. Quem não tem caso na família e não é da raça negra, poderia começar aos 50 anos. Isso é assim, é o mínimo. Agora, muito paciente prefere procurar antes, por uma questão de preocupação, de um cuidado, esse também não está errado, está mais certo ainda. Sim. Mas o mínimo seriam a partir dessas idades, tá? Quem
Quem acha por bem começar antes, ainda melhor. E sempre nesse binômio, toque retal PSA ou não necessariamente? Einstein, existe uma controvérsia hoje em relação ao toque retal, mas o PSA sempre e o toque retal, na minha opinião, deve ser feito, e é a opinião compartilhada da Sociedade Brasileira de Urologia, de manter o toque retal na avaliação. Porque o toque retal não avalia só câncer de próstata, ele avalia tamanho da próstata, ele avalia outras doenças prostáticas, então ele faz parte de uma avaliação mais detalhada do paciente, da saúde masculina como um todo, tá? Agora, e às vezes até câncer de reto, que não tem nada a ver com próstata, mas no toque você detecta, eu já detectei mais de uma vez, você encaminha para o especialista da área, né? Um outro fator também que deve gerar uma demanda por urologista são os chamados cálculos renais. Eu já falava deles no bloco passado, mas também deve ser bem comuns, tanto no sexo masculino quanto no feminino, né, doutor? Sim. O cálculo renal ele atinge 10% da população. Tá? Então, de todo mundo, 10% vai ter cálculo renal. Quer dizer, um em cada 10. Um em cada 10 vai ter cálculo. Então, é uma patologia muito comum, né? E o cálculo renal, a gente falou do tratamento cirúrgico, é muito frequente, mas muitos pacientes não precisam operar. A gente faz o tratamento clínico com o urologista no consultório, às vezes só com orientação de dieta, com medicações, né, com aumento do consumo de líquido, com ultrassonografia seriada para a gente acompanhar se esse cálculo está crescendo. Então, o cálculo renal é uma patologia muito comum. Temos também as infecções urinárias em homens e mulheres, na mulher mais comum também, que é a área de tratamento nosso. A incontinência urinária, que é a famosa urina solta, também bem mais comum na mulher, né? Urina solta, paciente tosse, perde urina, vai dar vontade de ir ao banheiro, não dá tempo de chegar, tem aquela urgência para urinar, né? O senhor dizia de infecções, a gente pensa de infecção do trato urinário alto e baixo, quer dizer, baixo seria na uretra, na bexiga. Por falar nisso, as doenças venéreas, tão comuns no passado, ainda são frequentes ou não? Infelizmente, estão voltando e voltando com força, Einstein. Infelizmente. As doenças venéreas eram muito comuns, por quê? Porque quando não existia o vírus da AIDS, o vírus do HIV, né, doença AIDS, vírus do HIV, as pessoas não preveniam, não usavam preservativo. Então, era muito comum DST, né? Depois que surgiu, com o surgimento do HIV, as pessoas começaram a se preocupar mais e começaram a usar preservativo, o índice de doença sexualmente transmissível caiu muito. Nos últimos anos, o que tem ocorrido? O tratamento do HIV melhorou, apesar de que não tem cura ainda, ao contrário do que alguns falam por aí, deixar isso claro, né? O HIV ainda continua sem cura, mas o tratamento melhorou, então o paciente fica mais tempo bem controlado da doença até piorar. O que isso levou? Muitas pessoas começaram a desacreditar novamente do uso do preservativo. Então, junto com o aumento da transmissão do HIV, vem também as doenças sexuais, as velhas doenças sexualmente transmissíveis. E eu estou vendo cada vez mais frequente no consultório, muito comum. Sífilis, gonorreia, HPV, que são as verrugas, né, penianas, e isso sem falar no HIV e na hepatite B e C, que já são doenças bem mais graves, menos comuns, mas também de uma gravidade muito grande. Então tem sim aumentado e é uma procura que está sendo cada dia mais frequente, infelizmente. Eu fiz essa ligação da doença venérea porque eu ia falar de prostatite. Existe também, apesar de existir sim o câncer de próstata, mas existem doenças benignas da próstata. Uma delas é a infecção da próstata, que nós chamamos tecnicamente de prostatite, não é isso, doutor? Sim. A infecção prostática também é bastante frequente no homem, tá? O sintoma é muito parecido com a infecção urinária. O homem tem dor para urinar, aquela vontade de ir ao banheiro toda hora, e às vezes até a urina até retém, pode ter uma retenção urinária, chegar ao banheiro e não conseguir esvaziar a bexiga, tá? E o sintoma é muito próximo da infecção urinária no homem, então às vezes a gente tem que fazer uma avaliação detalhada para você diferenciar. E a prostatite é diferente, o tratamento tem que ser mais longo, o tratamento com antibiótico mais prolongado, porque é um pouco diferente e repercute muito na qualidade de vida do homem. E às vezes ela se torna até crônica, né? Isso é prostatite crônica. Agora, nós sabemos que existe o câncer de próstata, mas a doença benigna mais incidente na próstata também é o que nós chamamos de crescimento benigno dela, que tecnicamente seria a hiperplasia benigna da próstata. Exato. Isso existe, né? Exato. A hiperplasia benigna da próstata é a patologia prostática mais comum de todas, mais do que o câncer, mais até do que a prostatite. Com o envelhecimento do homem, existe uma tendência natural da próstata ir crescendo aos poucos. Um pequeno crescimento é normal, é igual ruga no rosto. A gente vai ficar velho e vai ter. Agora, a partir de um momento, a próstata pode, em algumas pessoas, começar a crescer muito. E esse crescimento excessivo pode levar a problemas para o homem. Não é câncer, ela não se torna câncer, crescimento da próstata é uma coisa, câncer é outra. Inclusive, a maioria dos cânceres de próstata, a próstata é pequena, não tem crescimento. Ela tem o câncer sem crescer a próstata. Então,
o paciente tem o crescimento, ele não é maligno, ele não vai matar a pessoa, mas ele causa grandes repercussões para o paciente, né? Dificuldade para urinar, dor para urinar, pode começar a ter infecções urinárias repetitivas, porque a bexiga não esvazia bem, e aquele resíduo urinário começa a dar infecção, né? Então, a gente fala próstata, o paciente confunde com doenças anais, perianais, igual a hemorroida. Então, doenças anais são uma coisa, próstata é outra. Problema de próstata dá sintoma urinário, ou nenhum sintoma. Não tem nada a ver com sintoma intestinal. Essa confusão é muito comum no consultório também. O senhor dizia que alguns cálculos têm que ser operados, outros não. Qual a distinção de um cálculo para o outro? Isso aí é um pouquinho complexo, mas eu vou tentar resumir. Depende do local que o cálculo está e do tamanho que ele está. Tá? Um cálculo pequeno, mas que já esteja no canal urinário, que vai do rim para a bexiga, que a gente chama de ureter, ele algumas vezes tem que ser operado, mesmo pequeno, porque o canal das pessoas às vezes é muito estreitinho e o cálculo impacta e não consegue sair. O que acontece? Cólica renal, uma dor terrível, com vômito. E às vezes ele impacta sendo pequeno, mesmo sendo pequeno, a gente não consegue esperar ver se ele vai sair, porque o paciente tem tanta dor que ele não consegue. Estava eu agora no bloco cirúrgico, tirando um cálculo relativamente pequeno, de 4 milímetros, que estava completamente impactado no ureter do paciente, no canal, e ele já estava há vários dias com cólica, com vômito, não melhorando com as medicações, já tinha ido no pronto-socorro várias vezes, e aí nós optamos por tirar o cálculo por causa da questão da obstrução. Agora, quando o cálculo é dentro do rim, se for um cálculo maior, acima de 8 milímetros, já tem que começar a pensar em algum tipo de tratamento, que não necessariamente é cirúrgico. Então nós temos uma gama de opções dependendo da idade, do tamanho do cálculo e do local que ele está. Se ele está no rim, se ele está no ureter, se ele está na bexiga, né? Cada situação tem que ser avaliado. Isso é uma coisa, a gente tem que fazer exames de imagem, ou ultrassonografia, tomografia, e levar isso ao especialista para ser analisado e discutido com o paciente cada situação. Alguns cálculos, eles cabem mais de um tipo de tratamento. Isso a gente tem que discutir com o paciente, mostrar as vantagens e as desvantagens de cada tratamento para tomar uma decisão conjunta. Muito bom. E às vezes até com o nefrologista, que é o médico que trata clinicamente os rins, e nós falamos dele também claro, no decurso dessa entrevista. Pois bem, muito obrigado, doutor Ramati. A sua participação aqui foi realmente muito elucidativa, suas respostas, enfim. Eu agradeço a você e agradeço também ao nosso telespectador por ter passado conosco estes instantes. Te faço um convite para nos reencontrarmos no próximo programa de diagnóstico. Até mais.